Voltando a falar do Ambientronic, eu só queria reforçar a ideia do projeto Ambientronic e aonde entra o sistema de gestão de substâncias restritas que nós estamos propondo para o projeto. Então, tendo uma demanda, uma entrada, né, de demanda da sociedade de tecnologia, inovação e desenvolvimento, a gente tem dentro do Ambientronic essas 4 vertentes, que é a gestão de substâncias restritas, projeto ambientalmente correto, estudo de ciclo de vida e avaliação de resíduos eletroeletrônicos, gerando um produto eletroeletrônico ambientalmente correto. Então, esse é o conceito do projeto Ambientronic, e a gente está inserido nessa primeira caixinha aqui. Elas estão, de certa forma, as caixinhas interligadas. Então, a gente pode identificar, através da gestão de substâncias restritas, alguma necessidade que envolva projeto de ecodesign, ACV ou avaliação de resíduos. Aqui eu coloquei, só para uma referência, uma tabela com os principais documentos que a gente utiliza em gestão ambiental. A diretiva UI, a ROS, a IRP, a IEC 60601-9, Lei de Resíduos Sólidos e a instrução número 1 do MPOG. Então, aqui, depois vocês vão ter esse detalhamento, porque aqui a transparência fica um pouco ruim, a gente consegue enxergar quais são as coisas em comum em cada um desses documentos, que são documentos que são utilizados como referência para o nosso trabalho. Então, você tem, por exemplo, utilização de materiais otimizados e ambientalmente corretos, eu falo na UI, eu falo na RP, é falado na Lei de Resíduos Sólidos e na instrução número 1. E assim por diante. Então, existem algumas coisas que são congruentes em documentos diferentes que são referências para produtos ambientalmente corretos. E ali está destacada a diretiva ROS. Bom, eu acredito que vocês devem ter ouvido exaustivamente sobre a diretiva, mas eu vou falar mais uma vez só para fechar o alinhamento. A diretiva ROS, ela trata de restrição de substâncias nocivas nos produtos. E as substâncias proibidas no documento existente hoje são o mercúrio, o chumbo, mercúrio, cádmio, cromo hexavalente, bifenilas polibromadas e éter de bifenila polibromada. Então, essas são as substâncias foco do nosso trabalho. Então, existe uma movimentação de uma revisão da diretiva, que possivelmente entre outras substâncias ou não, a gente não sabe ainda, mas o foco do nosso trabalho vão ser essas substâncias. Tá ok? Uma coisa que eu queria esclarecer antes, trabalhando dentro do sistema de gestão de substâncias restritas, pode haver a necessidade de a gente incorporar outras substâncias de acordo com requisitos específicos do cliente. Então, pode acontecer que em alguns clientes essa lista seja aumentada. Tá? Só para uma referência de vocês. Aqui eu estou colocando uma referência de qual... só voltar um pouquinho. Aqui uma referência da UI, só para a gente conseguir definir qual a dimensão de uma e da outra. Então, a UI trata de tratamento e reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos, aonde você tem algumas proporções que devem ser respeitadas, aonde você tem uma parte de recuperação, uma parte de descarte, e a recuperação o que significa e o descarte o que significa. O Marco vai falar um pouco mais detalhadamente sobre a diretiva UI, então eu vou só parar aqui nesse slide para uma referência de vocês, para ter uma percepção de que são diretivas diferentes. Elas têm algumas informações complementares, mas elas têm focos diferentes e são diferentes. Então, aqui a gente tem o foco da diretiva ROS e aqui embaixo a gente tem o foco da diretiva UI. Em relação às substâncias restritas que estão listadas na diretiva ROS,
a gente tem aqui o que ela causa, né, no meio ambiente e o que causa a saúde. Aqui também não vou me estender, porque é conhecido, resumidamente, a gente poderia dizer que temos causas que podem levar a câncer, problemas neurotóxicos que podem ser causados por essas substâncias restritas. Então, esses são os motivos das substâncias estarem listadas na diretiva. Aqui a gente tem uma figura com alguns exemplos de possibilidades de encontrar substâncias restritas nos materiais. Eu coloquei essa figura para entendimento, porque a gente, às vezes, olha o equipamento como um todo e imagina que o nível de detalhamento de onde procurar substâncias restritas pode ser uma coisa um pouco mais macro. Na verdade, a gente vai estar encontrando... É possível encontrar substâncias restritas em componentes pequenos dentro do seu produto. A gente tem um foco bastante grande em placas eletrônicas, mas a cada componente vai ter que ser avaliado, porque, por exemplo, eu posso ter cádmio no interior de potenciômetros, então eu tenho que avaliar esse componente. Então, a gente vai trabalhar em relação ao produto como um todo, ao conhecimento do produto como um todo e de cada parte do produto, de cada componente especificamente do produto. Porque eu sei que vocês, em alguns casos, vocês compram os componentes e a placa eletrônica e mandam montar em algum outro lugar. Em alguns casos, vocês compram a placa montada. Então, a gente vai ter que fazer um detalhamento de onde existe a possibilidade desses contaminantes aparecerem no produto de vocês, no produto escolhido. Qual a nossa necessidade? É a garantia da comprovação que os produtos não possuem substâncias restritas. Essa é a regra do jogo, a gente tem que garantir isso. E de que forma? A gente, no cenário atual, a comprovação é feita por autodeclaração, não há orientação detalhada de como isso é feito, e não há um procedimento universal. As formas possíveis, numa garantia, né, que os fornecedores que tenham substâncias restritas tenham manutenção e registro permanente da garantia, realização de análise limitada dos produtos, participação de uma rede de fornecimento, e o que nós adotamos como premissa para esse trabalho é uma gestão que envolva a cadeia produtiva. Dentro das nossas formas possíveis de garantia, temos, para a obtenção da garantia dos fornecedores, um atendimento dentro do escopo de um sistema de gestão para substâncias restritas ou substâncias perigosas, é a definição de requisitos para estabelecimento de processos para identificar e controlar a introdução de substâncias perigosas. Então, esse é um dos focos do sistema de gestão. Realização de análises limitadas. Definir os requisitos para a realização dessas análises, quais as análises, qual a periodicidade. Participação de uma rede de troca. O sistema de gestão possibilita a gente ter documentos que possam alimentar essa rede de troca de informações. Em relação a documentos, que são os documentos que nós vamos usar de referência para esse trabalho, a gente tem, inicialmente, a própria diretiva, que é o nosso documento mestre. Em 2005, foi publicado pelo IECQ, o Rocha vai dar um pouco mais de detalhes sobre isso, um documento que é complementar à norma ISO 9001 e que fornece requisitos para um sistema de gestão. Então, é uma norma certificável, é um documento certificável, que foi traduzido e aprovado pela ABNT agora no final do ano passado. Então, hoje, o nosso trabalho vai ser baseado nesse documento, que é a ABNT IECQ QC 080.000. Alguns conhecem como HSPM, dependendo do tipo de contato que você já tenha tido com o documento, especialmente aqui o IECQ. Então, usando esse sistema de gestão, eu posso capacitar a empresa para a gestão de substâncias restritas, fornecer subsídios e credibilidade, demonstrar estratégia para projeto e produção de produtos ambientalmente corretos e demonstrar compromisso com requisitos legais.
Então, a escolha de um sistema de gestão existente e um sistema de gestão internacional tem esse foco, esses objetivos aqui. E, como eu falei, esse sistema de gestão é certificável, né? Existem no mercado certificações. Aqui eu coloquei 2 exemplos de certificados. O nosso objetivo não é certificar, mas preparar as empresas para eventual certificação, se elas julgarem necessária a certificação. Mas não a gente não busca indicar ou realizar a certificação. Só usar as ferramentas e deixar a empresa e o produto preparados para uma eventual necessidade. Mas isso é uma decisão da empresa. E o IECQ, para quem nunca ouviu dizer, ou nunca ouviu falar, ou não conhece, é um sistema de avaliação da qualidade que, onde já tem um background, já tem 30 anos de existência. O IECQ tem 30 anos de existência com experiência nesse tipo de abordagem, de qualificação de produtos eletroeletrônicos. Sendo um sistema de gestão da qualidade, ele, como eu já disse, é suplementar a ISO 9001, demonstra estratégia de projetos e inclui diretrizes de gerenciamento do controle de substâncias restritas ou perigosas e identificação e controle de qualquer introdução de substâncias restritas no produto. Agora eu vou falar diretamente sobre os requisitos da IECQC 080.000 em relação ao que dentro do documento tem relação com o gerenciamento ou a gestão da empresa. Porque, da mesma forma como a ISO 9001, você tem uma parte dela direcionada para a alta direção das empresas. Algumas responsabilidades que são importantes ou que têm que ser assumidas pela direção da empresa. Então, aqui nesses próximos slides, eu vou colocar alguma informação do que o seu RD ou as pessoas que vão trabalhar com o sistema vão questionar ou vão procurar da alta direção como documento ou ferramenta ou decisão. Tá? Bom, para conhecimento geral, a aplicação da norma é para fabricantes, fornecedores, reparadores, mantenedores de produtos eletroeletrônicos no desenvolvimento de processos de identificação. A gente vai olhar muito isso de identificação em relação aos requisitos dessa norma. Controle, quantificação e relato de quantidades de substâncias restritas. Então, todas as ferramentas, documentos que serão incorporados no sistema de gestão existente de vocês vão ter esse foco de identificação, controle, quantificação e relato. E é aplicada também a clientes e usuários de produto, porque vocês vão ter disponível as informações necessárias em relação a substâncias restritas no produto de vocês e no sistema baseado no sistema de gestão. O escopo da norma é, novamente, identificação e controle de substâncias restritas. E, no caso de elas serem introduzidas nos produtos, ela define requisitos de implementação de processos para ensaiar, analisar ou, de alguma outra forma, fazer com que essas informações estejam disponíveis ao cliente. E, novamente, os requisitos são complementares. Uma coisa que